Bom dia a todos. Se vocês ganham uma roupa nova e é um tecido diferente, e vocês querem preservá-lo, o que vocês fazem? Cuidar. Mas como? Com amor. Com amor tudo bem, mas se você cuidar com amor, mas errado, ela vai estragar. Etiqueta. Na etiqueta não está marcado? Lava nessa temperatura, com essa água, com esse sabão. Se você compra um remédio e você não sabe como usar, o que você vai fazer? Lê a bula. Você compra uma máquina e você precisa aprender a manusear, ela vem com manual de instruções. Se você ganha um jogo, você vai ter que entender as regras, porque senão você não vai saber jogar. Não vai ter sentido aquilo para você, senão sua roupa vai estragar, senão aquele remédio pode te fazer mal. Senão, essa máquina que você está manuseando pode te machucar. Nós todos estamos num jogo ou não? Sim, a vida é um jogo. Esse corpo é uma roupa. A mente, o intelecto e os sentidos são instrumentos. E a pergunta é, da mesma maneira como você lê a bula, a comida é remédio. Da mesma maneira como você lê a bula, como você lê um manual de instrução, você lê uma regra de um jogo, você lê uma etiqueta, a pergunta é, vocês sabem jogar esse jogo da vida? Vocês sabem cuidar dessa roupa-corpo? Vocês sabem como tomar o remédio certo para a sua saúde? E vocês sabem usar esses instrumentos? Sim ou não? Olha o quanto de desastre que a gente traz no mundo e nas nossas vidas. A gente não lê o manual. Estamos aprendendo. Que manual é esse? Qual é o manual para a gente viver de uma maneira correta e harmoniosa esse jogo da vida? Tem etiqueta ou não? Veio etiqueta em vocês? Qual é o manual? Consciência? Pode ser. Algum outro? Gita? Bíblia? Então o manual são as escrituras. Para que servem as escrituras? Para a gente aprender a jogar o jogo dessa vida. Para a gente aprender a manusear os instrumentos, a tomar o remédio correto. As escrituras servem para nos dizer para onde a gente tem que ir e como a gente tem que proceder durante essa jornada ao nosso objetivo. Assim como tem vários jogos diferentes, Deus também criou populações diferentes, culturas diferentes, cada um tem seu próprio jogo. E para essas culturas diferentes, ele criou algumas regras diferentes, alguns manuais diferentes. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Mas as regras do jogo são diferentes. Mas todas vêm de Deus e todas mostram a maneira de como a gente deveria viver. As escrituras são a nossa etiqueta, o nosso manual de instrução, a nossa regra de como jogar. Aí a pergunta é, quantos de nós lê, ou pelo menos tenta ler esse manual de instrução, mas o mais importante, quantos de nós compreende? E nas escrituras tem alguns pontos que são muito enfáticos e claros, descritivos exatamente o que fazer e o que não fazer. Na Bíblia, por exemplo, 10 mandamentos.
Nos Yoga Sutras a gente tem yamas e niyamas. Na Bhagavad Gita tem um monte de lugares, mas você vai no capítulo 13, do 7 ao 11, 20 qualidades que a gente deveria cultivar. Em todos tem. No Antigo Testamento, no Êxodos, tem também os 10 mandamentos, Sermões da Montanha. Explicitamente, faça isso, não faça isso. Mas será que isso está claro para a gente? Será que a gente tem a capacidade de seguir isso nas nossas vidas? Será que isso é algo prático e aplicável no nosso dia a dia? Eu estava pensando nisso. Eu fiz aula de catecismo quando eu tinha, não sei, 5 anos. Uns 3 anos atrás. E aí eu tive que decorar, porque tinha até prova. Aí eu fui pensar e não lembrava mais os 10 mandamentos. Ou seja, será que essas coisas, mesmo a gente aprendendo na nossa própria religião, no nosso caminho, eles são aplicáveis e práticos no nosso dia a dia? Talvez não da maneira como deveriam ser. Eu pensei hoje em só a gente refletir um pouco sobre os 10 mandamentos. E como isso seria talvez um pouco mais prático nas nossas vidas. Lembra, eu não estou impondo uma verdade para vocês, mas eu estou oferecendo para cada um uma oportunidade de refletir um pouco mais e talvez colocar um pouquinho mais sua mente nisso e entender como isso pode ser aplicado na sua vida diária. É interessante, esses mandamentos, esses são de Moisés, da Bíblia. Tem coisas que parecem bem distantes da nossa vida, que não são aplicadas, mas será? Será que Deus ia falar alguma coisa sem noção? Deus estava meio com sono quando falou com Moisés ou com alguém e falou, agora já foi? Ou será que a gente precisa entender? Lembra que falaram para Jesus, por que você fica falando em parábola que ninguém entende, nem a gente? Vocês se lembram quais são os 10 mandamentos? Na ordem, não? E na desordem? Nós vamos ler todos, porque primeiro vocês têm que me falar se vocês estão seguindo ou não, senão a gente acaba, porque vai ser... É um sacrilégio, vai cair o teto na cabeça de vocês. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não adorarás imagens ou ídolos. E agora? Vamos mudar de assunto, então. 3. Não usará o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus. 4. Guardar o dia de sábado para descansar, para adorar a Deus, para santificar. 5. Honra teu pai e tua mãe. Estou ouvindo uns... 6. Não matarás. Esse pelo menos... 7. Não cometerás adultério. 8. Não roubarás. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10. Não cobiçarás. E aí, como está a nossa lista? Estamos bem, estamos mal, mais ou menos? Hã? Codícia. E o que significa isso para a gente? Vamos tentar passar de uma maneira dinâmica por todos e depois reflitam um pouco sobre isso. O que significa não terás outros deuses diante de mim? Quantos deuses tem? Sabe quantas deidades existem na Índia? Ou existiam há alguns anos atrás, o Guruji falou?
Mais de 300 milhões. Uau! E agora? O que significa isso? Você não terá outros deuses diante de mim. A gente pode pensar que naquela época tinha pagãos que adoravam outras divindades. Mas será que para nossas vidas é isso ou não? Jesus disse na Bíblia, você não pode amar a dois mestres ou servir a dois mestres ao mesmo tempo. Ou você vai odiar um e amar o outro, ou vice-versa. O que significa ter outros deuses? A gente tem duas opções na vida. Ou a gente vai para cima, em direção a o divino, a nossa verdadeira natureza, ou a gente vai para baixo. Ou você lembra de Deus, ou você esquece de Deus. E se você esquecer de Deus, você está adorando outros deuses. Que deuses são esses? O Deus do dinheiro, o Deus do prazer, o Deus da comida, o Deus das emoções, o Deus do fanatismo. Então, não é simplesmente outros nomes de Deus que você está adorando. Mas, se você se esquece de Deus, você está adorando outros deuses. Onde está a sua mente? A gente faz adoração a Deus com a nossa mente. Ela é um instrumento de adoração. Então, se você não está adorando a Deus, que é o mesmo para todas as religiões, todos os cultos e credos, e se você se esquece dele, você está adorando outros deuses. A sua mente vai sempre precisar adorar um Deus. E aí você tem que escolher. Você vai adorar Deus ou os deuses? Deus é com D maiúsculo, para cima. E para baixo, o D minúsculo, deuses. Como está a nossa mente? Para onde ela está direcionada o tempo inteiro? Para Deus ou para deuses? Guruji falou que existem 3 possibilidades. Uma vida divina, uma vida humana e uma vida demoníaca. Se a gente escolher uma vida divina, a gente está adorando a Deus. O caminho é adorar a Deus, lembrar dele e ir para cima. O ser uma vida humana está estagnado no meio do caminho. E uma vida demoníaca, imerso, adorando os outros deuses. Dá para entender isso? Quem eu estou adorando? Primeiro mandamento, já enroscamos. Segundo mandamento. Alguém lembra? Imagens. Tira a foto dos mestres ou não? Tira a estátua do Ganesha que está no nosso palco lá no Ashram. Tira o São Francisco do Jardim. O que significa isso? O que significa adorar imagens? Não vai ter outras imagens. Na criação, a criação inteira é formada por 5 características. O Guruji falou isso em alguma das palestras dele no Ashram. Eu falo o nome e vocês repetem. Asti, Bhati, Priya, Nama, Rupa. Tudo na criação tem essas 5 características. Asti, Bhati, Priya significa Sat Chit Ananda. Consciência, existência e bem-aventurança. E tem 2, Nama e Rupa, que significa Nama, nomes, e Rupa, forma. Na criação toda, esses 5 componentes estão presentes. Se eu esqueço de Asti, Bhati e Priya, se eu esqueço da presença divina na criação, se eu esqueço da bem-aventurança, da consciência infinita e da existência eterna, eu fico enroscado em Nama e Rupa. E Nama e Rupa são nada mais do que imagens, esculturas. Esse corpo é uma escultura? Esse corpo é uma imagem? Uma flor é uma escultura? Uma flor é uma imagem? E aí a pergunta é, eu não posso mais olhar para uma flor, eu não posso mais olhar para uma pessoa,
Eu não posso mais cuidar do meu cachorro? É isso? Sim ou não? Mas, se eu esquecer de Asti Bhati Priya, eu estou adorando imagens. E eu estou pecando contra o segundo mandamento. Se você esquecer da presença de Deus na forma de Asti Bhati Priya, dentro de Namarupa, você só está adorando imagens. Se você olhar para o seu filho e esquecer que ele é a presença de Deus, você está indo contra o segundo mandamento. Se você olha para a sua imagem no espelho e fala, eu sou linda ou eu estou enrugado, e esquece de Asti Bhati Priya, que não fica lindo nem enrugado, você está pecando. Dá para entender? E isso nada mais é do que o princípio de Kriya Yoga, Kriya. Isso é Yoga. É o segundo mandamento. Não esquece de Kriya no seu dia a dia, e aí você está livre pelo menos do segundo mandamento. Mas olha como a gente se enrosca, presta atenção. O tempo inteiro que a gente está vivendo, você está olhando e lembrando de Asti Bhati Priya, ou você está olhando e percebendo Namarupa? Não precisa nem responder. A gente esquece completamente. E a gente adora imagens. A gente adora esculturas. Cultua. Esse é o culto à imagem e escultura. Você não tem que jogar fora a sua estátua do Ganesha, de Jesus, de Maria, de qualquer ídolo, não importa. Se você tiver uma devoção e uma conexão com aquilo, você está adorando a Deus. Krishna fala na Bhagavad Gita. Não importa a forma com que as pessoas adoram, mesmo sem saber, elas estão chegando até mim. Então, se você tiver uma conexão certa, se você estiver construindo devoção naquela estátua, naquele quadro, naquela imagem, qual o problema? O problema não é a imagem na sua casa ou na igreja, o problema é as imagens que você adora e esquece de Deus, que são seus amigos, seus amados, que é você mesmo. Esse é o problema. Dá para entender? Uma vez tinha uma pessoa que pediu um mantra para o guru, porque ele queria que uma coisa desse certo na vida dele, não estava muito bem. Aí ele falou, ó, por 6 meses você entoa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E aí ele pegou, o guru deu para ele uma estátua de Krishna. E aí ele ficava lá, Hare Krishna, todo acendia incenso. Hare Krishna. 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses ele falou, não funciona, Krishna não funciona. Aí ele falou, guru, Krishna não é tão poderoso assim, não está dando certo. Me dá outro mantra para outra divindade aí que esse... Tá bom, agora pega esse aqui e todo dia, por alguns meses, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tá bom. Aí ele pegou incenso. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E Krishna ele colocou Krishna dentro do armário. Enquanto ele adorava Shiva, porque ele estava bravo com Krishna. E aí, quando ele estava fazendo a adoração, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, ele acendeu o incenso para Shiva. O incenso começou a fumaça do incenso começou a sair e ir para onde? Para dentro do armário. Ele falou, o quê? E quando ele abriu a porta, o incenso estava entrando no nariz de Krishna. Aí ele ficou louco da vida e falou, miserável. 6 meses eu fiquei entoando mantra para você e agora você vem roubar o incenso de Shiva. Ele pegou 2 algodões e colocou no nariz da estátua. E aí o que aconteceu? Quando ele colocou o algodão na estátua, Krishna se manifestou. Falou, fala o que você quer. Falou, 6 meses eu fiquei falando Hare Krishna, incenso e nada. Agora eu te tranco no armário e coloco um algodão bravo e você me aparece. Ele falou, porque agora você me considerou como real. Antes você pensava que era um pedaço de pedra e você ficava falando Hare Krishna e olhando, pensando em outra coisa. Mas agora você me considerou não como um pedaço de pedra, mas como Deus. Eu estou aqui. Então, não é errado você ter uma estátua, um quadro que te lembra de Deus e te conecta com Ele.
Mas a sua intenção é importante nessa hora de fazer uma adoração também. Isso está claro? Não é só na sua adoração, a sua escultura, mas é no seu dia a dia. Se você olha para as pessoas e só vê uma escultura ou uma imagem, você está pecando. Dá para entender? Fácil? Temos que praticar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus. O que significa isso? Será que eu não posso mais falar o nome de Deus? Estava lembrando. O Guruji falou que uma vez ele foi visitar um mestre nos Himalaias e esse mestre estava distribuindo docinhos para as crianças. Então a criança tinha que vir e falar Narayana, que era o nome de Deus. Aí ele dava um doce. E aí o Guruji viu o quê? Que a criança ia, falava Narayana, pegava o doce, enfiava na boca e entrava na fila de novo. Narayana, Narayana. Aí o Guruji falou, mestre, você não está vendo que eles estão te enganando? Eles nem sabem o que estão falando e estão mandando ver nos doces. Quantas vezes esse dia ele já pegou doce? Aí ele falou, e daí? Eles estão falando o nome de Deus? Que me importa se eles comerem um monte de doce? Eles estão lembrando de Deus. Mais cedo ou mais tarde isso vai fazer efeito. O que significa, então, não usar o nome de Deus em vão? Uma vez eu estava na rua, não lembro se era aqui ou na outra cidade. E aí eu estava andando assim, com uma outra pessoa. Aí passou alguém num carro, colocou a cara para fora e gritou num tom bem irônico, aê, Jesus! Aí a pessoa falou que desrespeito. Falei, não, ele está falando de Jesus. De alguma maneira, Jesus me usou de instrumento para ele lembrar dele. Então, maravilha. O que quer dizer não usar o nome de Deus em vão? Quando você está orando, quando você está lembrando dos mestres, você está fazendo isso com atenção e com consciência? Porque se você não fizer, isso é só uma palavra saindo da sua boca. Não tem um efeito. O Lahiri Mahasaya falou assim, o seu programa... Não Lahiri, tem um verso que fala, algumas coisas só funcionam dependendo da sua fé e sua atitude. Mantra, remédio e guru. Se você não acreditar, não vai funcionar. Então, quando você está falando Deus, orando, falando o nome dos mestres, o nome de divindades, quando você está se conectando, onde está a sua cabeça? Está focada? Seu coração está em direção a Deus? Ou você está falando o nome dele como um papagaio? Gurudev falou, as pessoas pegam um japamala e ficam entoando mantra. Só que a língua delas está falando Deus, 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 e a mente delas está falando jantar, jantar, jantar. Isso é pronunciar o nome de Deus em vão. Se a gente tivesse concentração e devoção, uma vez que você pronunciasse o nome de Deus, você estaria realizado. E não sou eu que estou falando. Uma vez tinha um sábio que era o Vasista. E ele tinha um filho que era sábio também, mas não era guru. Ele estava no caminho. E aí chegou, o Vasista teve que sair e chegou alguém com um problema para o filho dele e falou assim, eu estou com uma doença muito séria e eu preciso falar com seu pai para ele me curar. E aí o filho falou assim, ele não está, ele falou, você é filho dele, me ajuda. Me dá um mantra, faz alguma coisa. Ele falou, volta para sua casa e entoa 3 vezes Rama, com sinceridade. E ele foi. E aí ele chegou em casa e, com toda sinceridade, Rama, 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 se curou. Na hora. E ele voltou extremamente feliz, com tanta gratidão, para agradecer o filho, e no meio do caminho ele encontrou Vasista. E o Vasista falou, onde você está indo? Ele falou, seu ashram. Por quê? Para agradecer seu filho, ele me curou. Eu falei, é mesmo? E o que ele fez? Ele me deu um mantra.
E como era esse mantra? Ele falou, Rama. É mesmo? E ele pediu para eu entoar só 3 vezes e eu me curei. E aí o Vasista foi embora, chegou lá, o filho dele encontrou e o pai dele estava louco da vida. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, eu acabei de receber uma notícia que você curou uma pessoa. E por que você está bravo? Porque você não tem fé nenhuma. Ele falou, como assim? Ele se curou. Ele falou, não importa, você usou o nome de Deus em vão. O nome de Deus, ou Rama, é tão poderoso que você deveria ter prescrito uma vez só. Mas pela sua falta de fé, você mandou ele falar 3 vezes e ele desperdiçou 2 vezes o nome de Deus. Desvalorizado. Qual é a nossa atitude, o nosso coração e a nossa mente a pensar em Deus, a orar, ao pensar nos gurus, ou não importa, na sua conexão. Se você está metade aqui, metade lá, você está usando o nome de Deus em vão. Dá para entender isso? Próximo. Não precisa chorar também. Lembra do teu dia de sábado para santificar a Deus. Sábado para descanso, mas para essa finalidade espiritual. O que isso quer dizer? Tem religiões que guardam o sábado e não trabalham e não fazem outra atividade, a não ser orar e ler as escrituras. Mas para nós, talvez não dê para fazer isso, ficar sem trabalhar no sábado ou fazer suas atividades, funções, se não for o seu caminho religioso. Mas o que significa isso para nós? A gente tem que viver no mundo, a gente tem que ter atividades. Mas o que quer dizer? Pelo menos um pouco da sua vida dedica para Deus? Cuida da sua família, do seu filho, do seu trabalho, faz tudo o que você tem que fazer. Mas será que você não pode ter pelo menos um pedacinho da sua semana ou do seu dia para santificar Deus? Que significa o quê? Quando você tiver sua hora de meditação, se tranque, o mundo acabou para você. Esse é o seu sabat. Esse é o seu sábado. Mas se você sentar para meditar e o mundo estiver junto com você, você não chegou no sábado ainda. Eu tenho que cozinhar, tenho que mandar uma mensagem para não sei o que lá. E tenho que lavar a roupa do Guruji que está lá esperando. Só estou descrevendo a minha mente de hoje de manhã. Santificar aos sábados. Seu dia, sua vida, seu mês, seu ano, tem que ter uma parte para Deus. Senão, sua vida vai continuar sendo caótica. Esse momento é só para mim e para Deus. Eu não tenho pai, mãe, filho, cachorro. Eu não tenho nada, conta para pagar. Eu só tenho agora Deus. Esse é o meu sabat. E todos os dias eu posso ter sabat. Eu deveria ter esse sabat. Toda semana eu deveria ter sabat. Minha vida inteira deveria ter isso. Senão, eu estou pecando. Lahiri Mahashaya dividiu a vida do ser humano ideal em 3 pedaços. Em 3 partes de 8 horas. 8 para Rajas, 8 para Tamas e 8 para Sattva. Então ele falou 8 horas do seu dia para descanso e diversão. Aí a proporção você escolhe. 8 horas para trabalhar e ganhar dinheiro. E 8 horas para... Para quê? Faltou o quê? Deus. Orar, meditar, ler escrituras e passar tempo com a sua família, porque também é espiritual. É sátvico também. Então, o que o Lahiri Mahasaya falou é o que Moisés também falou. Tenha o seu sabat para dedicar para Deus. Tenha o seu sábado. Que dia que começa a semana? Domingo. O que significa reservar o sábado para adorar? Ou adorar no sábado? Primeiro dia da semana qual é?
Domingo, lunes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que significa guardar o sábado para adorar? Vai para cima. Aqui é seu verdadeiro sábado. Esse é o seu 7º dia. Se você fizer tudo com a sua atenção aqui, você vai ter descanso. Se você tiver com a sua atenção enquanto você faz todos os restos, de domingo a segunda, de domingo a sexta, você está adorando a Deus. Não esquece do seu sábado. Dá para entender? Reserva o seu dia. Não esquece de Deus durante o seu dia. E vai mais para cima o quanto você puder. Aqui é o nosso local de descanso. Certo? O que mais? Lembra de alguma outra? Honra teu pai e mãe. Por que vocês têm que honrar o seu pai e sua mãe? Eles deram a oportunidade da vida. Existem 5 categorias de débitos nas nossas vidas. A gente já falou isso em vários momentos. Mas um deles, que é um dos principais, é chamado de Pitru Druna. O seu débito para com os pais. E se você não fizer algo para pagar esse débito, que não dá para pagar, na verdade, você não progride espiritualmente. Se você não tiver respeito ao seu pai e sua mãe, você vai ter enrosco para seguir em frente no seu caminho espiritual. Você vai encontrar obstáculos. Se você não tiver as bênçãos deles, para você receber um voto monástico, você tem que ter autorização e as bênçãos dos seus pais. Se eles não estão mais, você vai orar para isso, mas você tem que ter. Não importa, meu pai me tratou mal, minha mãe me tratou mal. Eles te trouxeram ao mundo e eles te deram condições de você estar onde você está agora. Não adianta você querer negociar esse débito. Ele é. Mesmo se eles já tiverem outro plano de existência. O seu corpo é a presença dos seus pais. Isso aqui é o seu pai e sua mãe. Eles deram a vida para isso. Então, se você não aprender a honrá-los e respeitá-los, seja em forma de oração, de cuidar, de servir, de tratar bem, de lembrar com amor, não importa, você vai ter enrosco na sua vida. É uma lei. Fácil, talvez, para alguns, não tão fácil para outros, mas a gente está aqui para crescer e para desbloquear. A gente está aqui para se libertar. E honrar pai e mãe é um meio de se libertar, de desbloquear. Dá para entender? O que mais pode ser pai e mãe? São os nossos primeiros gurus. São os primeiros gurus. Se Deus é o pai, quem é a mãe? Quem é a mãe? Não, se Deus é o pai, Deus pode ser a mãe também. Guru é a mãe. Honra pai e mãe. Não esquece de Deus e dos mestres no seu dia a dia. Se Deus é o pai, Purusha, quem é a mãe? Prakruti. Então, o Criador e a criação, honra. Lembra de Deus, ora para Deus e cuida da natureza, porque é a mãe natureza. Honra teu pai, o Deus sem forma, e honra tua mãe, que é toda a natureza e a criação e a terra, que está aqui para te servir, te cuidar. E aí a pergunta para cada um de nós: em algum desses níveis eu posso melhorar ou não? Eu estou honrando meu pai e minha mãe físicos? Eu estou honrando Deus e os gurus? Eu estou honrando Purusha sem forma e Prakruti, a criação, cuidando? Nas nossas vidas, onde é o Deus Pai? Em nós, na Kriya? E o que nos mantém vivos? O que é a nossa mãe? Guruji falou isso, que o Gurudev sempre falava. Honra teu pai e mãe significa o quê?
Lembra, o Gurudev falou, um instante, com atenção na fontanela e uma respiração consciente, qual é o resultado? Realização. Não é karma, é realização. Se você ficar um instante na fontanela e lembrar da respiração, você está realizado naquela hora. E se esquecer, ladeira abaixo. Então, o que significa honrar teu pai e tua mãe? Durante o seu dia, fica com atenção em Deus Pai e lembra da sua mãe, cuidando e te mantendo vivo, te dando amor através desse ar que entra. Honra o teu pai e tua mãe. E a sua vida vai se transformar em qualquer um desses aspectos. Seja o pai e mãe físico, seja Prakruti e Purusha, seja a respiração e a fontanela. Honra teu pai e tua mãe. Honra Deus e os gurus. E aí você ganha mais um tique nos 10 mandamentos. Isso está claro? Vamos seguir, porque a hora está passando. Só uma pergunta. E essa regra vale para quem é criado por uma tia? Claro, eles também são seus pais. Mesmo se você não conheceu seus pais físicos, ora para eles. Eles te trouxeram para cá. Próximo. Esse é tranquilo. Não matarás. E aí? Vocês entram nesse ou não? Não matarás. Não necessariamente. Tá. Mas é mais uma atitude. O nome para isso nas escrituras orientais é ahimsa. Se eu quero ter paz, se eu quero ser feliz, mas eu estou oferecendo violência, dor, sofrimento para os outros, impossível. Ahimsa paramadharma. Paramodharma. Ahimsa é o seu dharma principal nessa existência. A não violência é a sua principal responsabilidade enquanto você vive. Aí você fala, tá bom, mas eu não mato ninguém. Tudo bem, você talvez não tenha chegado nesse nível, mas como estão os seus pensamentos, palavras e ações? Você só tem pensamentos amorosos, harmoniosos e pacíficos? As suas atitudes, como são, e as suas palavras. As suas palavras só trazem alívio, felicidade e tranquilidade para os outros? Ou você está metralhando as pessoas? Às vezes sim. Pensamentos mais ainda. O Guruji falou assim, quanto menos violência você trouxer para a criação, mais sua vida vai ter paz e mais está contribuindo para o mundo. O menos possível de violência e destruição na criação. Na sua comida, nos seus pensamentos, palavras e ações, nos seus relacionamentos. Quanto mais hinsa, violência você trouxer, mais miserável vai ser a sua vida e da criação. Em todos os níveis. Pensem nisso. Ahimsa, não violência, não matarás. Então lembra, quando você pensa mal de alguém, você está trazendo violência para aquela pessoa. Ela está lá longe, mas ela está recebendo. Isso é himsa. Isso se encaixa nesse mandamento. Eu odeio aquela pessoa. Ok? Moisés vai bater com a pedra na sua cabeça dos mandamentos. Observem. Sabe qual é o resultado de uma pessoa que se estabelece em ahimsa, segundo Patanjali? Qualquer pessoa que vier na sua frente, qualquer animal selvagem, qualquer predador, um assassino em série, quando ele chegar na sua presença, ele vira um gatinho siamês. Não importa, a sua energia emanada de paz e de não violência transforma absolutamente tudo. O que você quer para a sua vida e o que você quer para os outros. Eu quero paz e eu fico torturando os outros? Não faz sentido. E não é só os seres humanos. Eu quero paz e eu torturo animais, eu quero paz e eu torturo as plantas.
Não faz sentido. A gente vive uma vida desconectada, disléxica. A gente tem que ter raciocínio, a gente tem que ter coesão, a gente tem que ter harmonia. Eu quero isso, mas eu não dou isso? Não faz sentido. Não matarás. Isso está claro? Até mesmo um bichinho. Até mesmo no ashram isso acontece. A gente está almoçando, de repente uma formiguinha andando na mesa, a pessoa falando faz assim. Por que você fez isso? Ah, é uma formiga. É só falta de pensar. A pessoa está andando na rua, vê uma planta e faz assim, ó. Quebra. Ou arranca uma folha e joga. Isso entra ou não nisso? Isso é matar. Então, essas coisas são profundas e aplicáveis no nosso dia a dia. E se a gente não prestar atenção, a gente tropeça em todos esses 10. A gente tem que ter uma vida de consciência. Vamos seguir. O que significa não adulterarás? Não cometerás adultério. Ok, eu tenho que ser fiel à minha esposa e ao meu marido. Só isso? Falar uma coisa e fazer outra. Falar uma coisa e fazer outra. Também. Faltar com lealdade. Faltar com lealdade. Respeito. Por que essas regras foram colocadas? A pessoa fala, mas não consigo nem viver desse jeito. Estou sufocando. Lembra que a gente falou que isso são manuais para a gente aprender a jogar, aprender a usar essa roupa, aprender a tomar remédio e aprender a utilizar os nossos instrumentos. Nossos instrumentos, sentidos e a mente, intelecto, ego, memória, estão indo para onde? Sempre para fora, querendo o máximo de prazer possível. Os olhos, a boca, todos os órgãos só querem o máximo de prazer. Especialmente segundo o centro. Então não é só questão de fidelidade. Claro que isso é importante. E indispensável. As pessoas vêm falar hoje em dia relacionamentos abertos, de tudo. Para onde está indo a sua mente? Para onde está indo os seus sentidos? Disciplinados em direção a Deus ou expandidos para toda parte? O propósito disso não é tornar a sua vida miserável. O propósito disso tudo é tornar a sua vida em direção a Deus, sua vida feliz, pacífica e harmoniosa, e para isso a gente precisa de um pouco de disciplina. Então não é só maravilha, eu não traio minha esposa, meu marido, eu estou bem. Qual é a disciplina da sua vida? Qual é a sua rotina diária? Onde está a sua mente? Muito nos prazeres, você precisa de um pouco mais de disciplina. E isso, nas escrituras orientais, é chamado de... É um outro mandamento. De yamas. Brahmacharya. Num sentido mais... correto da palavra é celibato. Você fala, pronto, sabia, agora vai começar com graça esse monge. Celibato para monge é completo, mas celibato para alguém que vive em família é disciplina e moderação. E por que isso? Será, não posso fazer isso porque é pecado, ou não, eu tenho que disciplinar? Não, não é por medo de castigo, mas é compreensão. Da onde vem a sua energia? A gente tem uma energia vital no nosso corpo. Da onde vem a nossa energia? Da comida. Vem de Deus, mas a gente não consegue captar ainda. Então ela vem da comida. E aí a comida, ela vai nutrir vários níveis do ser humano. Então, a comida forma o sangue. O sangue vai ajudar na formação da carne, do músculo, da gordura, do osso. Depois do osso, a medula. E depois da medula, tem um negócio que chama vidya. E o que é vidya? Ou sêmen ou os óvulos. E significa
é a energia vital, é a vida. Virya significa poder, força, vida, brilho. Esse é o último nível. Então, a parte mais grossa vira sangue. Na parte mais grossa sai. A parte mais sutil, de maior quantidade, vira sangue. A outra vira músculo, gordura, osso, medula. E a essência da essência da essência da essência da comida vira virya. E isso é a própria vida. Então, se eu não tenho controle nas minhas atividades de prazer, o que eu estou fazendo com a minha vida? Acabando. Literalmente acabando com a minha vida. Então, lembra, não é uma questão dogmática ou religiosa, não faça isso. Todos têm que viver, todos têm que desfrutar. Mas se você não souber o que você está fazendo, você está colocando sua vida para baixo. Você está desperdiçando sua vida. Literalmente, você está acabando com a sua vida. Então, se a gente pelo menos tiver consciência de como viver, nossa vida vai ser melhor. Pensa, quando é utilizado um sêmen e um óvulo, o que é gerado? Uma vida. E a reposição dessa energia vital é extremamente rara e difícil. Ela não é reposta facilmente. A gente tem um estoque de vida. E dependendo de como a gente usa, a nossa vida vai ser mais rápida ou um pouco mais longa. Mais pacífica ou mais agitada, extrovertida e sofrida. Isso está claro? Mas o último significado de Brahmacharya significa... Brahma significa Deus. E Achar significa vagar, estar próximo a. Brahmacharya, ou seja, ter disciplina no uso do segundo centro ou nas atividades de prazer, significa que a sua mente vai cada vez mais estar direcionada para Deus. Todos temos que viver, mas a gente tem que saber como viver. Claro? Oito. Não roubarás. Vocês roubam ou não? Não? No sentido da palavra, não, né? Vai vir bomba, vocês sabem já, vai vir bomba, né? Sim, nós roubamos. Tem algum policial aqui? Roubar não significa necessariamente ir de mão armada num banco, mas roubar significa o quê? Pegar tudo que não é seu, se apropriar do que não é seu. Significa fazer mau uso do que você tem. Roubar pode ser muito mais amplo do que a gente imagina. Roubar nos seus pensamentos. Se você pega um prato de comida e você deixa comida no prato, você roubou comida ou não? Roubou. Alguém nesse mundo está passando fome porque você roubou a comida dele. O Guruji falou dessa lei, acho que 1 ou 2 dias atrás. Se você está lá no seu chuveiro e começa a cantar mantra, e é água caindo, você roubou água. Alguém está sem tomar banho. Luz, tudo. Isso é roubar. Se você toma o tempo de alguém desnecessariamente para falar coisas inúteis, você roubou o tempo daquela pessoa. E assim por diante. A sua atitude no mundo vai dizer se você está roubando ou não. O Guruji falou, existem 3 categorias de pessoas no mundo. Monge, comerciante e ladrão. O que é um monge? É alguém que usa roupa laranja? Não. Alguém que usa roupa laranja pode ser ladrão também. É só uma confissão. Monge é aquele que pensa mais em oferecer do que receber. A mente dele está, como eu posso servir, como eu posso ajudar, como aquela pessoa pode ficar melhor. O que é um comerciante? Eu vou oferecer, mas ela tem que me dar. Eu vou falar bom dia para o Juan Baba, mas se ele não me falar bom dia, nunca mais falo. Eu vou falar eu te amo,
mas se aquela pessoa não me agradecer, eu vou oferecer comida para aquele morador de rua, mas se esse miserável não falar, pelo menos Deus te abençoe, alguma coisa, comerciante. Eu vou fazer algo, mas sempre calculando qual vai ser o meu profit, meu retorno, meu lucro, comerciante. E o ladrão? O que eu vou ganhar do mundo hoje? O que as pessoas vão me dar? Quem vai me abraçar? Quem vai me falar bom dia? Quem vai me falar eu te amo? Quem vai me servir? Em que categoria a gente está a maior parte do tempo e em que categoria a gente deveria estar? Se você está mais na categoria ladrão, você está roubando. Tempo, atenção, paciência, recursos naturais. Dá para entender? Onde nós estamos e onde a gente quer chegar. Não roubar. Isso em sânscrito é chamado de asteya. E eles falam que se você praticar isso, essa atitude de não possessividade, de ter consciência do que você precisa, as coisas vão começar a vir para você de forma inesperada. Progresso e prosperidade vai chegar para a sua vida de forma inesperada. Enquanto você está correndo desesperadamente atrás disso, eles estão fugindo. A prosperidade fala, meu Deus do céu, ela vai me machucar. Mas quando você começar a pensar nos outros, a prosperidade vai correr atrás de você. Esse é o Patanjali que está falando. Talvez não desse jeito. Vamos seguir. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. O que significa isso? O que é falso testemunho? Mentira. Não fica falando abobrinha para os outros. Nossa língua, segundo o Gurudev, é mais perigosa do que um revólver. A maior parte do tempo a gente está falando coisas sem sentido e inútil. Você se reúne com umas pessoas, em 30 segundos a gente está falando mal de alguém. E a pior que esse falar mal ainda é infundado. Você ouviu de alguém, esse político... Você conhece a pessoa ou você leu no jornal? Isso é verdade? Não, agora é a minha verdade. Então, a minha língua é venenosa. A minha pelo menos é, mas vocês analisem a de vocês também. Falso testemunho. Falar mentira, falar mal dos outros, criticar ou falar coisas inúteis que não vão trazer benefícios para ninguém. Isso é falso testemunho. Como eu estou usando a minha língua? Para que ela serve? E para que serve Ketchari Mudra? Deus e os gurus já sabiam que esse negócio aqui é solto, especialmente na América do Sul. Nossa língua é mais solta. Falar desnecessariamente também é falso testemunho. Você podia estar em silêncio observando a respiração, lembrando de Deus. Não dá. Ketchari Mudra. Controla a sua língua. Para que falar mal dos outros? Para que criticar os outros? Para que espalhar boatos e notícias infundadas ou que não vão trazer benefício nenhum para o mundo? Para quê? Pensa. Nós todos estamos buscando paz, amor e divindade. E o que eu estou cultivando no meu dia a dia? O que eu estou vendo no meu Instagram e o que eu estou compartilhando com os outros? Não é só a língua, mas eu falo de muitas outras maneiras. Falso testemunho. Claro? Último. Esse não mentir é chamado de, em sânscrito, de satya. Falar a verdade. Sem ser falso. Seus pensamentos estão de acordo com as suas palavras e suas ações? Ou você fala uma coisa e faz outra? Amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. Aí quando é 5 para 5 eu falo, depois de amanhã eu acordo. Isso é falso testemunho. Você fala para uma pessoa, amanhã eu vou estar aqui às 8h30 para meditar. E você chega às 15 para as 9. Isso é falso testemunho ou não? É?
Isso é mentira. Amanhã eu te ligo e você esquece. Mentira. Pensa no nosso dia a dia. Por que vocês acham que quando você vai comprar qualquer coisa, talvez, acho que agora até uma bala no mercado, você tem que assinar um contrato que você vai pagar? Ninguém confia em ninguém, porque todo mundo dá falso testemunho. Você precisa de 10 advogados, 25 testemunhas para qualquer coisa. Por quê? Todo mundo é mentiroso até que se prove o contrário. E você está ajudando isso ou você está mudando isso? Antigamente, se uma pessoa desse a palavra, mesmo que ela tivesse que morrer, ela ia cumprir a palavra. Em Satya Yuga, em Treta Yuga. E agora, quanto vale a sua palavra para o mundo? Muito ou pouco? Você honra a sua palavra ou você está dando falso testemunho? No dia a dia, o tempo inteiro. Daqui a pouco eu chego. Eu nem vou. Ah, maravilha, é normal. A gente está se afastando de Satya e a gente está se conectando com esse falso testemunho. E aí depois a gente não sabe por que minha vida está infeliz. Porque eu não estou indo a favor, alinhado com esses 10 mandamentos. Último, não cobiçarás. E o que é isso? Ganância, inveja. Tudo que a gente vê, eu preciso. Eu não vivo sem isso. Cobiça. Isso é chamado de aparigraha. A tradução literal de aparigraha é não aceitar presentes. Chega. Mas na verdade é não aceitar aquilo que não for necessário para a sua vida. A gente está às portas abertas para tudo. E as coisas externas são o primeiro passo. Eu não preciso dessa roupa porque eu vou comprar. Eu não preciso dessa comida porque eu vou estocar. Você vai no mercado, você precisa de um negócio, aí tem uma promoção, compre 25, pague 24, e aí você usa um e aqueles 24 ficam lá. Está lá, mas onde está também? Está sendo armazenado aqui. Tudo isso que você fala, eu aceito, eu quero, eu preciso, é material e é mental. E se vira um karma. E se eu não tiver capacidade de falar não para uma matéria física, para algo que eu não preciso fisicamente, como eu vou ter capacidade de falar não, aparigraha, não aceitar pensamentos negativos, impressões negativas, ideias inúteis? Como eu vou ter a capacidade de falar não, eu não preciso disso? Eu preciso ter essa disciplina de entender o que eu preciso na minha vida e o que eu não preciso. Vida simples significa uma vida feliz. Quanto mais eu possuir fisicamente, materialmente, mentalmente, mais infeliz é você. Até mesmo escrituras, se eu encher minha cabeça disso, eu vou ser infeliz. Saber o quanto você precisa e aprender a falar não. Em todos os aspectos. Um monte de coisas são impostas para a gente e a gente aceita. Até o Gurudev. Tinha uma senhora que ele servia e todo dia ela dava uma folha para ele mascar que era de tabaco, mas era uma folha. E aí, aquilo lá não fazia bem, mas ele por compaixão, todo dia ela chegava lá porque ela não tinha dinheiro, então ela dava esse chewing tobacco. E aí depois de um mês que ele foi ver, os dentes dele estavam todos vermelhos. Depois disso ele chegou e falou, minha senhora, eu agradeço e a sua gratidão, a sua sinceridade já foi recebida, mas não me traz mais isso. Aparigraha. Fazia mal, não precisava ir ficar mascando. Então a gente faz isso o tempo inteiro. Um monte de coisas nas nossas vidas foram impostas, a gente aceitou e nunca pensou nisso. Por exemplo, você é esse corpo. Essa verdade foi imposta para você pela ignorância, pelo ego, e até hoje a gente aceitou aparigraha. Não, eu não sou esse corpo. Eu não sou essa mente. Esse é o nível que a gente tem que chegar, mas começa de alguma maneira. Não cobiçarás. Não aceita a sua mente querer, eu quero isso, eu preciso disso, eu vou pegar isso.
Mais um chá, mais uma bolacha. Tem que aproveitar também, né? Presta atenção, a nossa mente sempre vai precisar de tudo porque a necessidade dela é infinita. Mas a gente está acumulando tranqueira na nossa cabeça. Não cobiçarás. Em todos os aspectos. O resultado de aparigraha, se você começa a se libertar de tudo que você não precisa, isso é tão maravilhoso, dá um alívio tão grande, mesmo fisicamente. Abre o seu armário e joga fora o que você não precisa. Não tem mais que cuidar. É um primeiro nível. Depois eu tenho que limpar minha mente, eu tenho que limpar tudo. Sabe qual é o resultado de uma pessoa que estabelece em aparigraha? Ela tem a capacidade de enxergar ou de saber várias vidas anteriores. De tão pura, de tão... Até eu chegar onde? Eu vou me libertar até eu chegar onde? Em quem eu sou. E não tudo isso que eu possuí. Isso está claro? 10 mandamentos. Mas para encerrar, só tem um que Jesus acrescentou. E que ele, na verdade, é o essencial. Jesus falou, de todos esses eu vou colocar um mais só. E é o mais importante. E qual é? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu não fizer esse primeiro mandamento mais importante, todo o resto vira só teoria. Minha vida tem que estar equilibrada, minha vida tem que ser disciplinada. Mas se eu não tiver isso como foco, amar a Deus, eu vou fazer tudo isso para amar a Deus. Eu vou seguir esses mandamentos e essa disciplina na minha vida porque eu quero Deus. Essa disciplina, esses 10 servem para eu me conectar com Deus, com o meu amado, com a minha amada, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu tudo. Então esse é o principal mandamento. Fazer tudo isso com amor. Fazer tudo isso sem se esquecer do seu objetivo para isso, da sua vida. E aí sim nossa vida vai ser perfeita, harmoniosa e maravilhosa. Certo? Isso é só um convite para vocês refletirem. É só um começo de plantar uma semente para a gente refletir um pouco mais de como a gente está vivendo e como a gente deveria viver. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus, agradecendo aos gurus por essa oportunidade. Nós somos tão afortunados de ter uma família espiritual, de ter um caminho espiritual, de ter um mestre espiritual para nos guiar. Nós temos tudo em nossas mãos para mudar nossas vidas, para nos estabelecermos na felicidade, na paz, no amor incondicional e depois compartilhar isso com o mundo. Orando para Deus, para os gurus, que a gente tenha força para mudar nossas próprias vidas, disciplina para viver e alegria para seguir em frente, para que a gente possa usar essa existência para nossa imersão completa em Deus. Para que esperar mais? Nós já desperdiçamos muito tempo e muitas vidas. Tudo depende do nosso desejo. Está nas nossas mãos, a gente tem as bênçãos. Que a transformação das nossas vidas seja a nossa maior contribuição para esse mundo, para essa criação. Om. Amém. Jai Guru.